Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sementes em Voz para quem está chegando agora. Este é o nosso canal de leitura. E como leitor, eu queria estar indicando para você, gente, quem puder estar lendo esse livro, ó, mesmo que pegue emprestado, alugue, até quem está mais próximo de mim mesmo, se quiser emprestado eu empresto, viu? Depois eu vou estar vendendo, viu? Com preço bem abaixo do mercado. Vocês pesquisam e me procuram depois que eu consigo um preço melhor. Mas o que eu queria falar desse livro? Não estou fazendo só propaganda, porque para quem é pai, assim como eu, sabe que tá difícil hoje educar filhos. Então, o que esse livro traz? Ele explica como é que funciona a mentalidade do ser humano. Então, tá até aqui, ó, os cárteres mentais. Ele fala que a nossa mente possui mais de 1000 cárceres. Então, a gente está caminhando para uma juventude aprisionada psicologicamente. Então, eu indico demais esse livro, gente. Hoje, para o vídeo não ficar mais longo do que já está ficando, eu vou começar direto na leitura, viu? Hoje é o capítulo 10. Temos como subtítulo A Essência da Adoração. Entregue-se completamente a Deus, a fim de fazer o que é direito. Romanos, capítulo 6, verso 13. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada em contextos negativos. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucesso, triunfos e conquista a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta a nos entregar a nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Ele diz: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração propicia satisfação a Deus. Acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer a sua vida total, não apenas 95% dela. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quando o significado é rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se a Ele. Como saber que Deus o ama?
há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a seu favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Forte. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara Al Stolze. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos e quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecido com Satanás, que desejou a mesma coisa. Só um minuto, gente. Prontinho. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ocasividade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes nem para subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares em vez de diminuí-la. A rendição a aprimorará. Como observa Carl Lewis, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. E quando me volto para Cristo,
quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo ele lhe pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecê-lo. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está pedindo, vou lançar a rede. Outra vez. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie, deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage à circunstância ou não tem o impacto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entregar a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque competirá com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se você puder, afasta esse sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse, afasta esse sofrimento, por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também será o meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor ou circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afaste. Este nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal. Se você chegou até aqui, eu só vim te dar os parabéns
e falar com você que a continuação vai estar no próximo vídeo. Aguardo vocês lá, hein?